Então hoje nós vamos ver duas coisas. A gente vai ver funções e nós vamos também ver debug. Debug is on the table. Ó. Debug is on the code. Então, nós vamos utilizar o debug na própria ferramenta, na própria IDE, e também utilizando o debug online, que é esse daqui, o pythontutor.com. Não, é com C, é só o nome da ferramenta, pythontutor.com, tá? Eu vou começar aqui, depois eu mostro como ficaria na IDE, tá? Então vamos escrever algumas coisas que nós já conhecemos. Então eu vou criar aqui uma variável inteira, int a recebe 0. Vou inicializar uma variável, vou criar uma variável sem inicialização. Vou criar uma variável do tipo double d recebe 4.5. Vou criar uma variável do tipo char c recebe r, a, b. E agora eu vou criar as mais interessantes, tá? Vou criar aqui uma string que nós já utilizamos no começo do semestre, aquele de ler e escrever. E eu vou criar de duas formas. A primeira, uma string constante, que eu vou utilizar só para escrever. Vou ser aqui char bolo de banana. Isso daqui é o que a gente chama de string constante. Vou até colocar o const aqui na frente. Ou seja, isso aqui eu não vou alterar, é apenas para ser escrito. E eu vou ter uma outra string, f, que essa daqui ela reserva espaço de memória. E eu posso alterar bolo de fubá. Qual a diferença na prática entre o const char e o char? Esse daqui você não reserva espaço de memória, você só aponta para um local, e esse daqui você reserva espaço de memória para poder escrever. Quando eu rodar, vocês vão entender. Deixa eu rodar isso daqui, ó. Ok, então, criei o inteiro sem inicializar, criei um char, criei um double, criei um ponteiro constante para caractere e criei uma string. Então, bora rodar isso daqui, ó. Ele tem aqui uma opção visualizar execução. Então ele permite que você visualize. Pronto. E ele também permite que você debugue, tá? Então, de cara, como você compilou, você sabe quais são os tudo que vai ter que ser alocado. Como a gente não está usando alocação dinâmica, tudo aqui é alocado em stack. O que é stack? Stack é uma pilha que vai sendo montada como se fossem bloquinhos à medida que você chama funções. Então, toda vez que você chama uma função, você cria um novo espaço de memória para aquela função. E o espaço de memória daquela função está relacionado às variáveis que aquela função vai utilizar. Então, se a tua função recebe 2 parâmetros inteiros, ela precisa alocar memória para 2 parâmetros inteiros. Se ela vai ter um outro inteiro ali dentro funcionando como laço, ela precisa de 3 inteiros. Então, esses bloquinhos de memória que vão se aglutir, vão sendo colocados um em cima do outro, a gente chama de stack. Que stack em inglês é pilha. Então você vai colocando na pilha. Na hora que as funções vão terminando, elas vão retornando e vão liberando aquela memória naqueles bloquinhos. Então, por enquanto aqui a gente só tem um bloco de função que é o main. Na hora que ele foi compilado, ele já sabe que o main vai precisar de espaço para o A, espaço para o B, espaço para o C, espaço para o D, espaço para o E, espaço para o F. Ok? Então bora lá. O F é diferente, porque o F é um vetor. Ó, o F é um vetor, só que é um vetor de caracteres. Ele tem a memória alocada, mas não tem a memória preenchida. Porque Esse vetor é uma letra, é? Exato. O F tem... A gente, quando inicia o código, a gente já tem a memória alocada, mas não tem a memória preenchida. A memória vai sendo preenchida à medida que eu for executando. Então, vamos lá. Eu inicializo o A, o B eu não inicializei, inicializo o C, inicializo o D, inicializo o E
Cadê o E? Colocou alguma coisa. Tá? O E é um ponteiro, tá vendo aqui a setinha? Ou seja, ele aponta para um local de memória que tem um caractere. Ele aponta para onde começa essa sequência. Todos os... Hã? É um momento de fraqueza. Tudo bem. Ele está assistindo escolinha escolinha do professor Raimundo aí no notebook. Vem pra cá, mano. Vem pra cá. Isso que é um ponteiro. Um ponteiro, ele aponta para algum local. Todas as vezes que você encontra uma string no código em C, essa string ela é guardada num local chamado tabela de constantes. Então, SE está apontando para uma posição da tabela de constantes que contém o quê? Bolo de banana. Mas o F, ele não está simplesmente apontando para um local na tabela de constantes. O F, ele criou espaço de memória, reservou espaço de memória, o suficiente para guardar os dados de bolo de fubá. E aqui a gente tem um /0, porque strings em C e strings em baixo nível, eles são uma sequência de caracteres que termina com /0. Por que eu já estou dizendo tudo isso? Porque vocês já viram isso, mesmo que tenha sido superficialmente em algum momento do semestre passado, tá? Então, até aqui tudo bem, a gente tem... Por que é que o E aponta para algo que não fica no stack? Porque o E não reserva memória, ele é apenas um ponteiro. E isso daqui está guardado numa coisa chamada tabela de constantes. Então o E, ele é apenas um espaço de memória suficiente para guardar um endereço, que é isso que o asterisco significa. O E guarda um endereço de um caractere, e esse endereço de caractere é o mesmo endereço da tabela de constantes, que tem escrito lá na tabela de constantes, bolo de banana. Entendeu? Então o E não reserva memória, o E apenas aponta para um local. Vou editar o meu código, tá? Então vamos fazer assim, ó. O E começa apontando para bolo de banana. Oi. Posso, mas eu sugiro que vocês cheguem mais perto, tá certo? O E começa apontando para bolo de banana, sucesso? Só que depois, não era nem isso que eu ia falar, mas que eu já comecei a mexer. Depois eu mando o E apontar para o F, ou seja, E começa apontando para bolo de banana e depois eu mando o E apontar para o F. Nem sei como é que vai ficar isso aqui na visualização. Vamos ver se ele vai acertar? Será? Ah, tá. Ele está dizendo que ele não é capaz de fazer isso. Unsupported features. Eu não consigo fazer isso que você pediu. Tudo bem, ele não consegue fazer isso que eu pedi. Aí vamos lá, vamos deixar os ponteiros por enquanto fora do jogo, tá certo? Vamos só entender a ideia das funções. Tá? Então eu vou criar aqui dois inteiros, A e B, e vou chamar aqui uma função soma. Soma A com B, e eu vou guardar isso daqui na variável C. Ok? Então, essa função soma, eu vou criar ela bem aqui. Sim. Sim. Essa função soma, eu vou criar ela bem aqui. Nossa função soma recebe o número 1 e o número 2. Quando eu crio uma função, eu preciso dizer o tipo de parâmetro que eu vou aceitar como entrada. Então, a minha função soma recebe dois inteiros e retorna um inteiro. É isso que significa esse nomezinho aqui no começo. Ela recebe dois inteiros e retorna um inteiro. Então, vou fazer em duas etapas, tá? Resultado recebe N1 mais N2 e depois retorne resultado. Qual é o nosso objetivo aqui? É enxergar o stack. A gente quer ver como é que as variáveis são alocadas. Ok, então, bora lá. Vamos ver se a gente consegue enxergar como é que essas variáveis são alocadas.
Ai, breguesso. Roda. Se não rodar aqui, eu vou para a IDE. Paciência. Ok, pronto. Eu estou aqui na main. Tudo bem? Eu deixei isso aqui de propósito sendo lixo, só para a gente ver o que acontece. Então, bora lá. Então, quando ele começa a main, eu tenho A, B e C, que é o espaço de memória da main, que ele tem para preencher. Aí eu dou um forward, o A vai ser inicializado em 0, o B vai como lixo, e aqui ele tenta fazer o C, que é soma de A mais B. Só que onde é que está a função soma? Aqui em cima. Na hora que eu entrar na função soma, na hora que ele chamar a função soma, ele vai sair do escopo da main e vai entrar no escopo do soma. Só que em soma, quais são as únicas variáveis que existem? N1, N2 e result. E resultado. Não existe A, não existe B, não existe C, só existe N1, N2 e resultado. São duas coisas distintas, são dois escopos distintos, são dois espaços de memória distintos. Então o que é que ele vai fazer? Na hora que ele sair desse bloco, eu não sei como é que ele vai mostrar a visualização, mas vamos aqui comigo. Eu estou aqui no bloco da main, onde eu tenho A, B e C. Ele vai empilhar, por isso que a gente chama de stack. E aí dentro dessa nova pilha, eu vou ter N1, N2 e result. Só que de cara ele já vai preencher N1 e N2 com valores. Quais valores? Os valores de A e B. Então, no nosso novo bloco, ele já preenche os valores de N1, N2 e inicia a execução. Vamos ver aqui. Vamos dar um passinho aqui. Próximo. Ok. Estão vendo aqui o nosso novo bloco de memória? N1 e N2. N1 e N2 vão receber a cópia dos valores daqui. No caso, o A vai ser 0 e o B vai ser lixo. Por isso que eu acho que ele deixou a interrogação. E aí ele vai tentar somar N1 com N2 para dar o result. Vamos ver o que é que vai acontecer. Continua sendo lixo, tanto que ele não preencheu. Ele não sabe o que é que tem aqui dentro, é lixo. E aí depois que terminar, quando termina o escopo de uma função, se há retorno, ele pega o valor que é dado no retorno, desfaz a função e no local da invocação ele deixa apenas o que foi devolvido. Então ele desfaz esse bloco, cadê o meu aqui, next? Desfaz o bloco e deixa apenas o que foi devolvido. Vamos preencher com os valores agora para a gente enxergar isso daqui. Então o A vai começar com 3 e o B vai começar com 5. Aí a gente vê de novo. Bora lá, vamos de novo aqui. Então a gente tem A preenchido com 3, B preenchido com 5, função soma, pula para dentro da função soma, e aí ele já vai colocar, quando ele entrar na função, ele já vai ter N1 e N2 preenchido, com os valores de 3 e de 5. Ok? Aí ele calcula o resultado com base em N1 e N2, o resultado vai ser 8, e agora ele vai desfazer o bloco de memória da função soma e devolver para essa linha 9 apenas o resultado da invocação, que é quem? 8. E aí o 8 vai ser atribuído a C e a nossa função termina. Tá? Para a gente entender que não é a mesma variável, vamos fazer aqui mais uma modificação. E se por acaso, ao invés de N1 e N2, eu colocar de propósito A e B? Esse A e esse B são a mesma coisa desse A e esse B? Não. Ó, vamos fazer que eu faço daqui, ó. A recebe A mais 1. Tudo bem? O A vai estar modificando, mas é só o A da função soma. Não vai ser o A da main, porque eles são variáveis diferentes. Vamos ver? Eles são variáveis diferentes. Ok, então vamos lá aqui. Atribuiu A, atribuiu B, chamou a função soma, pulou para dentro da função, alocou memória no stack. A e B foram copiados desse daqui, por isso que a gente chama que é uma passagem de parâmetro por cópia.
A e B foram copiados, o valor desse A foi copiado para esse A e o valor desse B foi copiado para esse B. O fato deles terem o mesmo nome é coincidência. Ou seja, não muda em nada o resultado da execução. Aí, ok, calculei a soma e agora eu vou incrementar A mais 1. Qual A que vai mudar? Esse daqui ou de baixo? O A que muda é o A de baixo. Quando eu retornar para a função, que fez a invocação, a main, o A da main continua a mesma coisa. A mesma coisa. Entenderam? O que é uma função? A função é um novo bloco de memória com suas próprias variáveis, com seu próprio algoritmo, com seu próprio resultado de retorno. Quais são alguns erros muito comuns? Por exemplo, alguns erros muito comuns é você não entender o que é que o retorno faz. Se você coloca o retorno como void, significa que ele não retorna nada. Então, para começar, se você tentar compilar, ele já vai dizer, ei, você não está retornando nada. Aí você, não tem problema nenhum. Eu vou lá e faço assim, eu vou só dar um print aqui. Print f %d result. Ok? Tá. Só que se a tua função soma é void, você pode atribuir ela a C? Vamos aqui. Vamos aqui. Tua função é void, você deu um print, você pode fazer essa atribuição? Não, você não precisa descer. Você coloca soma, recebe A e B. E se eu quiser atribuir, eu posso? Não sei. Acho que não. Eu acho que não. Eu posso? Essa função aqui, ela faz sentido? Não, porque é como se assim, em C coloque o resultado devolvido pela função soma, mas a função soma não devolveu nada. Como é que eu posso guardar uma coisa que foi devolvida se ela não devolve nada? Então ele vai dizer, olha, a função soma não devolve nada, então eu não posso guardar um inteiro, nada com inteiro, nada com inteiro não bate. Não posso fazer isso. Para que eu possa armazenar o resultado de uma função, ela tem que ter um retorno. Se eu tentar compilar, o que é que ele vai dizer aqui? Acho que ele vai dar erro. O valor void value not to be narrated to be. Aqui ele está dizendo exatamente isso, né? Eu não posso atribuir um inteiro um resultado que é void, ou seja, vazio. Vocês querem ver na IDE como é que funcionaria? Vocês viram ponteiros, viram? Pouco e ruim, né? Eu fiquei curioso para saber como é que faria se fossem ponteiros. Será que ela mostra? Aqui é só por curiosidade, tá? Vocês lembram que esse A é diferente desse A? A gente acabou de mostrar isso, ok? E se eu não quisesse que fossem diferentes, se eu quisesse que fosse o mesmo A? Vocês lembram? Não, né? Então eu poderia dizer isso, ó. Eu não quero que você faça a cópia, eu quero o A original. E aí na hora que eu boto esse asterisco aqui, vai o mesmo asterisco para todos os lugares. E já que aqui eu estou dizendo que eu quero o A original, eu vou passar o endereço. Eu só quero ver se ele mostra, tá? Só por curiosidade mesmo. Eu não testei e aqui tem que ser int. Vamos ver se ele mostra. Fiquei curioso agora. Eu nunca usei essa ideia, eu descobri esse debug, eu descobri ele ontem. Eu não sei como é que ele vai fazer, não. Int, resultado de soma. Eu não salvei, não. Close. Ele rodou. Bora lá. Forward. A, B, C. Ele não tem sintaxe de... Ele não suporta. Ia ser tão bonitinho se ele mostrasse a setinha, né? Bora pro IDE. Toda IDE vai ter Code Blocks, Eclipse, CDT, CLion, Qt Creator, o próprio VS Code, todos têm suporte a debug. Você vai ter que aprender a utilizar o debug utilizando a sua própria IDE. Deixa eu mostrar aqui como é no VS Code. Vão ser as mesmas ferramentas nos outros funções.
Hoje é aula 2, né? Então bora lá. Hoje é aula 2 da semana 5. Então vamos cá. Não, aqui é muito claro. Isso daqui. Então, no VS Code você vai ter um executável, tá? E vamos lá para os passos a passo. Main.c. Esse daqui é o teu código. Vou copiar o código de lá para a gente já ter um ponto de partida. Vou tirar o ponteiro que fica assunto para outra aula, era só curiosidade minha. Tirar os asteriscos de todos esses lugares. Eu só quero mostrar para vocês como é que fica a visualização. Não deu certo por quê, professor? Hã? Não deu certo por quê? Porque ele não tem suporte à visualização de ponteiros em C. Mas daria certo normalmente? Sim. Não, o código funciona. O debug é que não mostra as setinhas. Se vocês quiserem eu mostro aqui, mas só por diversão mesmo, como ficaria, tá? Acredito não, que vocês nunca debugaram na vida. Não. Então bora lá. Deixa eu só mostrar como é aqui no VS Code, tá? No seu IDE, se você já tiver no IDE dessas integradas, como Code Blocks, é só apertar o potozinho. Tem um botãozinho que é tipo um potozinho, tá vendo? Um potó, criatura. Um potó. Você clica no potó, tá? No VS Code, você precisa dizer quem é que você está debugando, porque as coisas aqui são mais manuais. Então, eu vou fazer o seguinte. Para debugar manualmente, eu preciso de uma flag especial, que é o "-g". "-g" significa, quando você gerar o executável, coloque nesse executável as instruções passo a passo de debug. Então, se eu quisesse debugar, seria o "-wall", que a gente sempre usa, com o "-g" para incluir as opções de debug. Aí você gera o teu executável normal. Make main. Aqui ele está dizendo que nunca foi usado. Então, printf %d/n c. Ok, vamos lá de novo. Tudo bem. Agora eu vou debugar. Aí eu posso debugar pelo qt-create. No qt-create eu vou clicar aqui na catraquinha. Vou escolher que eu vou debugar C++. Vou usar o GCC. E bem aqui... Ele já faz isso automático? Ele pergunta qual é o programa. Será que ele já aceitou fazer automático? Não. Aqui eu tenho que dizer quem é. Aqui no caso vai ser o main. Eu vou debugar o programa main. O diretório ele vai preencher automático. Aí eu só... Não, main.c é o executável. Eles sempre mudam isso daqui. Toda vez que muda eu fico perdido. CWD. Ok. Normalmente eu coloco os breakpointzinhos aqui para poder acompanhar e clico no potozinho para inicializar o debug. Só que ele não está... aceitou. Só precisei mesmo colocar que era o main e inicializar aqui dizendo que eu queria começar nesse ponto. Então tá aqui, o mesmo debug que a gente tinha lá, só que em outra visualização. Ali mostra aqui as variáveis A, lixo, B, 0, C, 0. Conforme eu começar a executar, que é esse botãozinho aqui, Step Over, ele vai mostrar o A é 3, o B é 5 e o C vai invocar a função. Agora eu vou clicar nesse botão Step Into, ou seja, para entrar dentro da função. Isso daqui é a minha pilha de chamadas. Está vendo que eu só tenho a main? Vem aqui. Quando eu entrar na função, agora eu estou em qual função? Função soma. E quais são as variáveis que existem? O 0, o 3 e o 5, que foram copiados daquele outro local. Atribuir
o result para o resultado de 3 mais 5. Incrementei o A, só que eu incrementei esse A. E agora eu vou sair da função e voltar. E vou devolver o 8. Ok, agora o C é 8. Eu vou imprimir o C. Ele vai mostrar aqui. Como é que fica com o tempo? Hã? Como é que fica com o tempo que você mostra? A gente mostra já. Eu vou imprimir o C. E aí que terminou 8. E aí acabou o código. Se eu quiser eu posso rodar de novo. Isso daqui é o que a gente chama de breakpoint. Eu posso inicializar o meu debug e dizer que ele só pare quando chegar aqui. Então eu vou rodar de novo o meu debug, ó. Debugar. Tenho que parar aqui a execução. Debugar, ele vai inicializar a main e só vai parar quando chegar aqui. Oi. O que ele passar primeiro? Por exemplo, se eu tenho o print aqui, putz, oi. Putz. Tchau. Putz. Baby. Então, vou começar daqui, tá? Olha o fluxo de execução. Então, vou parar o debug e vou rodar de novo do começo da função. Ó, ele começa nessa linha. Qual é o próximo passo? É a linha 12. E depois vai ser quem? A linha 13. Ele vai imprimir. Tá. Eu não compilei. Eu tenho que compilar. Eu não alterei o programa? Make main. Agora eu compilei. Ok, agora sim. Então, A, B, tchau. Aí ele vai entrar na função. Se eu clicar só aqui, ele vai passar direto e finalizar a função. Para ele entrar na função, eu tenho que clicar nesse Step Into. Entro na função. Fez o result. Fez o A mais 1. Imprimiu o quê? Oi. E depois voltou da função. E agora vai imprimir baby. Aí imprime o resultado do printf. E imprime e finaliza retornando. Ok? No debug a gente também pode observar variáveis. Deixa eu ver se eu ainda lembro como é que eu faço isso. Debug. Evaluate. Tem um monte de coisa legal pra gente fazer. Mas tudo bem, esse é o básico, tá certo? O básico é você poder seguir passo a passo, entrar dentro das funções através do into. Se você está no meio de uma função e quer logo pular para fora da função, você vai utilizar o out. Por exemplo, vou rodar de novo aqui. Parei e vou rodar de novo. Eu não sei porque que está dando esse bug aqui, essa feature. Então eu vou mandar ele continuar até chegar no próximo breakpoint, que é bem aqui, ó. Aí eu vou clicar aqui. Continue. E ele vai parar na linha 4. Parou na linha 4. Agora eu posso dizer para ele executar 1. Se eu quiser logo sair da função, step out. Aí ele termina logo a função e continua de onde estava. Então aqui usando o debug a gente pode ir acompanhando as variáveis e ver o que é que está acontecendo momento a momento no nosso programa. Seja com laço, seja com qualquer outra coisa. Olha que interessante. Lembra do A? O A? Vou alterar o A, tá? Não, vou mexer nisso não. Deixa para cada coisa no seu tempo, vocês podem brincar aí. Então, qual é a ideia agora? Todo mundo tem notebook, eu estou perto de um. Ok? Quero que vocês façam algum código, tentem colocar uma função e rodem o debug vocês mesmos para ver o debug acontecendo. Pode ser no VS Code, pode ser no CodeBlocks, pode ser no... Não tem não. Seria o GDB puro. Teria que rodar via linha de comando. Teria que ser assim, ó.
GDB. Lembro não. Dá para debugar na marra, na linha de comando, mas eu não lembro não. Faz tempo que eu fiz. Aqui eu uso Manjaro. MANJARO. Bora lá, pessoal. Então, o objetivo de hoje é debugar. O que é que eu sugiro? Vocês criem um laço aí para ver o i variando, ok? Debugar para ficar vendo o i andando, sei lá, fazer qualquer coisa, Fibonacci ou os castelos. Quero que você pegue um código seu e você vá andando no debug e veja o seu código variando. Se você já tem um código, tenta criar uma função para dentro desse código para ver o debug variando. Nosso objetivo de hoje é debugar. Debuguemos.